conta pra gente seu nome, idade e onde você faz medicina hoje. Tá, meu nome é Marina Andrade, tenho 22 anos e faço medicina em Minas Gerais, numa faculdade chamada Univertix. E eu passei pelo ProUni e tô cursando lá agora. Show. E pelo Enem você também foi aprovada para a UFMT ano passado, né? Isso, no mesmo período também, um pouco depois, fui aprovada na UFMT, de Sinop. E vamos lá, Marina, conta pra gente como é que foi essa preparação. Em que ano você começou, você terminou o ensino médio 1, onde, quanto tempo durou? Fala pra gente sobre isso. Eu terminei o ensino médio no IFRN, Natal, Zona Norte, né? Eu cursei informática pra internet lá. Eu não fazia ideia do que eu queria, assim, passei o ensino médio, curti bastante o ensino médio, sem me preocupar com Enem nem nada. E aí eu lembro que no último ano, assim, todo mundo já muito encaminhado, o que vai fazer. E eu lá, tipo assim, curtindo minha vida e tal. E aí eu parei e pensei, né, comecei a raciocinar o que eu queria. E aí eu decidi que queria fazer medicina, já era uma coisa assim de família, meu pai queria, meu avô queria. Sempre tiveram esse sonho, nunca puderam realizar. Comecei a pesquisar sobre o curso e decidi que queria fazer medicina. Então, em 2018, eu comecei o cursinho presencial, no Lógico, cursos aliados. E aí, fiz presencial 2018, 2019 e um pouco de 2020, foi quando começou a pandemia. E aí, eu fiquei mais em casa, as aulas foram para online. E aí, acabei mexendo mais nas redes sociais e foi quando eu conheci a mentoria. E entrei em junho de 2020. Como que era nessa época, assim, pra você? Como que você se deparou com esse desafio e qual era o seu nível de questões acertadas nessa época? Tá, pode ser sincerona mesmo, né? Total, o mais Ok. sincerona possível. Pronto, show, Ei, então. dá um corte só dessa parte, pode ser sincerona. Né? Vai ficar um corte massa. Os vai memes, ficar- mas eu vou ser vai ficar- Então, eu vim... Meus pais, eles sempre... né, tentaram me manter sempre estudando e tal. Eu venho de uma família humilde. Os pais sempre se esforçaram pra me manter na instituição um pouco melhor até o 9º ano, né? Mas no ensino médio seria inviável. E aí eles falaram assim, ó, se você não passar no IF, você vai pra escola pública e tudo mais. E eu falei, caramba, nossa, eu tenho que começar a estudar. E eu estudei e passei no IF. E assim, foi muito bom, né, lá, porque a gente sabe que é uma instituição boa e tudo mais, mas lá o foco não é o Enem, assim, todo mundo sabe disso. E aí eu entrei lá e o curso que eu fazia era informática pra internet, então era muito puxado, assim, era um curso muito que, né, exigia muito de mim. Eu acabei focando muito no curso técnico, realmente pra conseguir passar, porque exigia muito. E acabou que o ensino médio ficou um pouco de lado, assim, matérias basilares, mas essas matérias que caem no Enem, né. E aí, quando eu finalizei o 4º ano, assim, do ensino médio lá no IF, falei, caramba, meu Deus do céu, quem sou eu pra querer passar em medicina? Tipo assim, nunca que eu vou conseguir. Eu realmente não sabia o que eu ia fazer ali, porque aquilo era muito distante de mim. Você tem noção, assim, na época do IF, eu era a primeira turma de informática pra internet, então nós fomos os cobaias. E aí era um troca-troca de professor, de matemática eu tive 8, em 2 anos. Senhora. E aí eu ficava, gente, o que é isso? Não sei o que. Foi uma loucura. Eu terminei assim, e assim, o pessoal da minha turma, tudo seguiu pra área do, tipo, TI. Algumas foram já passaram pra enfermagem. A amiga minha fez medicina veterinária. Todo mundo se encaminhou. Quem tá fora da curva sou eu. E aí eu falei, gente, engraçado que eu lembro direitinho, né? Meu pai foi me buscar no IF, eu acho que era tipo assim, outubro de 2017, que foi o ano que eu terminei. Aí eu entrei no carro, olhei pra ele e falei assim, pai, decidi o que eu vou fazer. Aí ele, de fazer o quê? Ele assim, já corrido pra deixar minha irmã na escola. Fazer o quê? Eu vou fazer medicina. Aí ele parou assim, é o quê? Eu vou fazer medicina. Aí ele, menina, o que tu comeu hoje, hein? E seguiu lá. E eu tipo, gente, meu pai tá acreditando. E eu inculquei com aquilo, eu vou fazer medicina. Meu pai não botava muita fé, assim, eu sou muito, tipo, brincalhona, gosto de brincar, de dançar, não sei o quê. E se todo mundo não me associava a uma pessoa que iria passar em medicina, né? Nesse período, assim, tipo, seu pai falando, é o quê? Teus amigos, medicina? Pra você, como que isso descia, tipo, na tua cabeça, tu ficava falando o quê? Não, eu vou conseguir sim. Eu tava pensando nisso, assim, lembrando que na minha cabeça, tipo assim, no fundo eu sabia o que eu ia fazer. Então o povo falava, eu falava assim, tá bom, vamos pra frente então. Sabe? Não é que eu tinha uma super... Vai falar por mim. O tempo vai falar por mim. Porque eu tinha aquilo no meu coração, eu sabia que um dia eu ia conseguir. Então eu falei, aí todo mundo olhava assim, tipo assim, não sabe o que quer fazer, diz que vai fazer medicina. Porque realmente eu nunca comentei sobre isso durante o ensino médio inteiro.
O pessoal da minha turma era já bem encaminhado. E eu falei, não, vou fazer medicina. Ficava todo mundo, tá, né? Você tá falando, então vamos ver aí. E aí meu pai é muito assim, ele é muito metódico e tudo mais. Eu acho que ele pensava assim, essa menina não vai fazer medicina, não. Eu falava, vou fazer e tal. E aí ele começou a perceber que eu realmente queria, assim. Mas eu acho que no fundo ele pensava, meu Deus, está muito longe, sabe? E aí foi quando eu falei assim, ó, pai, preciso fazer um cursinho e tal. Medicina, eu sabia que medicina era muito concorrido, né, e tudo mais. E foi quando, não sei se você conhece João Maria, que é professor de história. Ele simplesmente, assim, ele é professor do estado, minha mãe é professora do estado também, e ele simplesmente foi, tipo, tirar umas aulas na escola da minha mãe, na escola que minha mãe trabalha. E aí minha mãe comentando na vez dos professores que tava atrás de um cursinho e tal, ele falou, tem um lógico. Aí minha mãe, nossa, sério, você trabalha lá, não sei o que, ele é. Aí ele foi falar e minha mãe, quando viu os preços, tipo, não vai dar, né? Então, aí ele simplesmente me ajudou a estar lá, assim, financeiramente mesmo, me deu essa oportunidade e eu sou grata demais a ele. E aí foi quando tudo começou, eu lembro direito, assim, até hoje, primeiro dia de aula, eu sentada lá na cadeira, olhando aquele povo, assim, tudo inteligente do meu lado, e eu tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Peixe fora. Sim, um peixe fora d'água, eu me sentia muito distante do sonho, assim, me sentia muito distante. Eu lembro que a primeira aula foi de sociologia, e eu tava tipo assim, meu Deus do céu. Que é isso, sociologia? Sim, né? exatamente, o que é isso? IF, Instituto Federal, 4 anos, o que E eu, meu Deus, o que é isso? Realmente, assim, foi, o primeiro e o segundo ano foram muito, muito difíceis pra mim. O primeiro ano, principalmente, porque eu tava, assim, com 18 anos, no auge da juventude. Tive problemas externos também, assim, com relacionamentos e tudo mais, que isso influencia demais, né? Tava, assim, começando aquela fase de criar responsabilidade, de realmente sair daquela coisa de escola, primeiro, segundo, terceiro. Ali era eu por eu, né? Eu tinha que fazer alguma coisa por mim. E aí foi isso, o primeiro ano, assim, foi muito difícil mesmo. Eu lembro que eu fui fazer o Enem assim, meu Deus, vamos aqui ver o que deu pra render esse ano, né? E o segundo ano também foi assim, até o terceiro, graças a Deus, eu já tava mais madura, né? Nessa época, qual que era o teu nível? Se a gente for parar pra olhar assim, questões de matemática, questões de natureza. Meu nível era abaixo de 80 questões. No geral, se a gente fosse somar todas as questões abaixo de 80. Abaixo de 80. Eu realmente, assim... Eu lembro que quando eu terminei, né, no ano que eu terminei o ensino médio, eu fiz a prova, né? Eu sabia que não daria pro meu curso, mas quando eu respondi... Eu lembro que eu lia assim e ficava... Gente, é outra língua? Não sei o que tá dizendo, sabe? Realmente era uma coisa, assim, palpável pra mim. Eu realmente... Eu não tinha conhecimento suficiente para responder aquela prova, sabe? Meu nível era realmente muito baixo. Eu tive pouquíssima base no ensino médio, a verdade foi essa. E eu até, assim, teve pessoas que estudavam comigo, saíram com a base um pouco melhor, né? Eu acho que, assim, na vida a gente tem que... Antes eu me cobrava muito por isso. Caramba, eu deveria ter terminado o ensino médio, deveria ter dado um gás maior no ensino médio, porque eu não teria passado tanto tempo no cursinho e tudo mais. Mas eu aprendi a respeitar muito o meu tempo, sabe? Eu não fiz aquilo porque eu queria, era a fase que eu tava vivendo. Eu na minha cabeça, assim, não, eu tenho que focar no curso técnico pra eu conseguir passar. E é isso. Eu não tinha maturidade suficiente até porque eu não sabia que eu ia fazer medicina, eu queria fazer medicina, né? E aí, realmente, eu não me cobrei, assim, eu estudava pra passar, né? Eu tirava boas notas. Mas a gente sabe que estudar pra passar na escola não é suficiente pra responder uma prova do Enem e passar em medicina, né? Então, realmente, eu terminei, assim, com uma base muito ruim, sabe? Sim. Mas aí, graças a Deus, fui recuperando. A base que eu construí foi durante os anos de cursinho, assim. Antes de você chegar na EME, como que foi essa tua experiência dentro dos cursinhos? Não precisa especificamente dentro do lógico, uma coisa assim, mas você, lá dentro, o que é que você via, assim, que, pô, isso aqui me ajudou, mas eu senti falta um pouco disso. Então, como eu sempre falo, eu entrei lá muito sem base, assim, muito sem instrução mesmo. Eu tava até falando pro meu pai que a gente aprende a estudar pro vestibular, né? Sim. A gente aprende a estudar pro Enem, porque não é como estudar pra uma prova normal de escola, não é como estudar qualquer coisa, você tem toda uma metodologia, uma estratégia, e durante esse tempo eu aprendi a estudar pra Enem, então acho que isso foi um diferencial muito grande. No primeiro ano eu lembro que é como se fosse um bebê engatinhando, eu fui tendo contato com as matérias,
Tipo assim, eu lembro que tiveram muitos conteúdos que eu nunca tinha visto. Sim, eu lembro de física, química, eu olhava assim, gente, mas isso aqui é do ensino médio? Porque eu não vi. E aí, assim, foi realmente ter contato com as matérias, entender, sabe, direitinho o que cada matéria cobrava e tudo mais. E aí, eu fiz esse primeiro Enem, já me deu um pouco já consegui um pouco mais, né? Principalmente no primeiro dia ali, porque como eu tinha mais facilidade realmente no primeiro dia, eu consegui aumentar um pouco minha nota de redação e consegui responder mais questões de linguagens e de humanas e tudo mais. No segundo dia ainda continuava com muita dificuldade, mas eu lembro que eu já consegui, assim, sabe, eu peguei a prova no primeiro ano e eu sabia o que eu tava fazendo ali, Sim. que eram 90 questões e que, pelo menos, o assunto eu identificava, esse aqui é desse assunto, esse aqui é desse assunto. Mas, assim, realmente passos lentos, né, porque é muita informação, eu sempre falo. Só sabe o que é estudar para um vestibular de medicina, quem estuda para um vestibular de medicina. Então, foi isso, assim, basicamente. Eu lembro que, assim, o que acontece? Eu morava muito longe do cursinho. Então, eu pegava 2 ônibus pra ir e 2 ônibus pra voltar. E aí, eu demorava, sei lá, 2 horas pra chegar no cursinho, 2 horas pra voltar. E a gente sabe que os cursinhos presenciais é muito tempo de aula, né? Tipo assim, eu lembro que a extensão da aula. Eu lembro que eu tinha aula quase todos os dias, tipo, o dia todo. E aí, o que acontece? Esses 2 primeiros anos de cursinho, que eu fiz totalmente presenciais, eu sentia muita falta, assim, eu ia pra aula, eu passava o dia inteiro na aula, e quando eu chegava em casa, depois de, tipo, 2 horas de ônibus pra ir, 2 horas de ônibus pra voltar, eu chegava morta de cansada. Chegava muito cansada, e aí eu não estudava, eu não ia pegar no livro pra fazer questão, eu ia pra aula, voltava. Tua energia era direcionada só pra ver a aula? Só pra ver a aula, porque no outro dia de manhã, de 7 horas, eu tinha que estar lá de novo. Então, assim, era muito... Eu lembro que eu tinha até aula no sábado. Sim, tinha aula no sábado de manhã. Então, assim, eu chegava em casa, só deitava e dormia, assim, muito cansada. Então, esses 2 primeiros anos de cursinho, eu senti muita falta disso, sabe? De realmente parar pra ver, pra ter estratégia, pra ver os conteúdos que eu tava errando, ver o que eu não sabia, o que eu sabia, fazer simulado, que é, tipo, hoje em dia pra mim é básico, mas eu não sabia que era. Não sabia que era. E questão mesmo, eu não fazia questão. Eu lembro que, tipo assim, terminava o ano, eu olhava meu livro quase todo em branco, porque eu simplesmente não tinha condição de fazer, entendeu? Então, assim, eu lembro que quando foi no terceiro ano que eu entrei na AM, caramba, eu tô fazendo muita questão. Eu ficava assim, sabe, empolgada, porque realmente eu não fazia, tipo, era só a aula, chegar em casa muito cansada e dormir. E no outro dia aula de novo. E o pior é, tipo, eu imagino, né, pelo menos, o tempo passando e você sem ter algo metrificável. Sim. Não, estou evoluindo. Exatamente. É só ouvir mais aulas. E assim, eu ficava até um pouco frustrada, porque eu pensava assim, caramba, eu tô assistindo tanta aula, eu entendi o que o professor falou, sabe? E aí quando eu pego o simulado pra fazer lá, os simulados que tinha, né, que a gente pagava pra fazer, eu não ia bem, eu ficava, poxa, meu Deus, mas eu tô aqui de segunda a sábado, tanta aula, e eu não tô, tipo, aprendendo, o que tá acontecendo? Realmente eu não tinha a prática de fazer questão, não tinha a prática de fazer simulado, realmente, assim, não... E aí, a partir do terceiro ano, isso foi mudando. Dando um passo atrás, assim, só entendendo como que foi pra gente entender essa sua evolução somente estudando através de aulas. Sim. Chegou com 80, nesse segundo Enem que você fez, foi só com o cursinho, né? Isso. Só vendo o cursinho. Só o cursinho. Foram quantas questões que você acertou nesse segundo Enem? Eu não lembro. Mas foram mais de 100? Foram mais de 100. Abaixo de 120? Eu acho que foram abaixo de 120 ainda. Porque realmente a evolução que eu tive, assim, muito boa foi depois que eu comecei a praticar, realmente. Sim. Até lá, eu ainda tava muito ruim na questão da prova em si, sabe? Sim. Eu já tinha evoluído, já tinha amadurecido muito. Eu lembro que eu realmente já tava aprendendo a estudar, já tava me ligando mais nessas questões, tipo, Calejada, né? Tava ficando calejada. Mas eu lembro que ainda fazia menos de 120. Em meio a esse cenário, logo depois de ser o segundo Enem, que você viu assim, pô, eu tenho que fazer algo diferente. Chegou a pandemia, tava ali em março, né, mais ou menos. Foi isso. Pronto, eu quero que você me conte como é que foi essa época. Porque você começou a ter contato com a Amy e o que foi que fez você olhar pra Amy e fazer aqui, assim, caramba, é aqui que eu tenho que estar. Foi que você olhou e fez, com isso daqui eu vou conseguir ter mais resultado. Sim.
eu fiz o segundo ano, o segundo vestibular, né? Não passei. E aí eu realmente eu já estava me percebendo nessa rotina. Aula, chegar em casa, no máximo eu dava uma lida e já Sim. ia dormir muito cansada. E aí, uma coisa que eu lembro que me ajudou muito, assim, foi que quando começou a pandemia, a gente ficou mais em casa. E aí eu comecei a mexer mais no Instagram e eu comecei a seguir mais Estudigram, sabe? Sim. E eu via o pessoal postando assim, 30 questões de matemática, 20 questões de história. Gente, esse pessoal faz, né, tipo assim, dá prioridade às questões. Caramba, tem uma coisa errada. E eu comecei a me perceber, porque eu começava a assistir até mesmo conteúdo de Estudigram mesmo, assim, postando. Olha, você faz prova. A prova são questões, então você tem que, né, você tem que fazer questão e tudo mais. As fichas vão caindo, né? Isso, as fichas foram caindo. E aí eu parei pra pensar assim, caramba, assim dessa forma eu não vou conseguir, sabe? O Enem sendo uma surpresa pra mim no final do ano, eu não vou conseguir. Eu preciso, isso aqui pra mim tem que ser durante o ano todo. E aí eu não lembro, assim, exatamente como foi que a mentoria apareceu. Mas eu já ouvia falar da mentoria no próprio cursinho presencial, via as camisas, eu acho que o pessoal, né, usava. E aí eu sempre vi assim, e aí eu lembro que eu acho que eu vi um post da mentoria, uma coisa, e eu entrei lá pra olhar. E aí tinha falando, olha, fazer simulado é muito importante, né, Pedro até. Nossa, você tem que fazer simulado, porque é assim que você vai conseguir entender a prova, é assim que você vai conseguir mapear os seus erros e tudo mais. Eu ficava, gente, isso faz muito sentido, porque realmente eu sentia que era aquilo que me faltava, sabe? Eu parar, eu analisar, ó, essas questões aqui eu não sei fazer, essas aqui eu sei fazer, e fazer os simulados realmente era uma coisa que caramba, isso aqui vai funcionar muito bem. E aí eu lembro direitinho que eu pensava assim, eu lembro até que eu pensei assim uma vez, nossa, eu aprendo tanto errando. Eu lembro que quando eu fazia uma questão na sala, eu errava, eu aprendia aquela questão. Sim. Eu falei assim, então faz muito sentido. Eu acho que eu aprendo mais fazendo isso aqui do que só ouvindo, sabe? E aí foi quando eu entrei na plataforma, comecei a olhar o próprio Instagram mesmo, né, da mentoria. E eu gostei demais, assim, da proposta. A mentoria é sempre muito empenhada, assim, nas propagandas, né? Tipo, olha, vai dar certo, não sei o quê. Até com palavras de apoio mesmo, assim, sabe? Nós acreditamos em você, vai dar tudo certo. E aí eu, caramba, realmente eu preciso dar uma chance pra isso aqui. E foi na época que eu tava o cursinho online, né? Por causa da pandemia. Eu lembro que eu me desesperei muito na época da pandemia. Falei, gente, não vou conseguir estudar sem cursinho presencial. Não sei estudar fora da sala de aula. O que é que vai ser de mim? Vai ser mais 2 um anos ano. já. Isso, 2 anos já, tava no terceiro. E aí foi quando eu vi a mentoria. Eu falei, caramba, gente, isso aqui vai dar muito certo. Porque eu realmente me conhecia, eu sabia que eu aprendia muito errando. Eu realmente tinha isso na minha cabeça. E aí eu, caramba, eu vou fazer questão, vou fazer os simulados. E aí eu vou corrigir, eu acredito que eu vou aprender muito mais. Porque assim, você vai estudando, você vai percebendo que, poxa, eu preciso fazer questão, não tá dando mais. Só dessa forma a gente vai se percebendo, né? É uma coisa que a gente aprende também, a se perceber nos estudos. E aí foi quando eu entrei na mentoria. Sim. E aí comecei a trilhar essa saga aí das questões de simulados e tudo Até mais. um outro detalhe que eu queria te perguntar, que assim, claro que tem todo esse atrativo de ter os simulados, de ter as listas, de ter esse ecossistema que lhe instiga a estudar de forma ativa e não somente vendo aulas de forma passiva. Mas além disso, você acha que, porque assim, simulados por simulados a gente pode achar em outros lugares, listas por listas a gente pode achar por outro lugar, mas pra você, o que é que além do simulado, além da lista, que você olhou assim e fez, não, beleza, outro canto pode oferecer isso aqui também, mas é com a Amy que eu quero estar. Tinha algo além disso que você também olhou, que influenciou a sua decisão? Sim, eu acho que o que influenciou muito a minha decisão também foi a questão de, primeiro, os simulados serem semanais, eu achava fantástico, tipo assim, toda semana tem um simulado pra fazer, toda semana isso aqui vai estar disponível pra eu responder. Outra coisa que me chamava muita atenção era a correção. Eu amava as correções da Amy. Amava, tipo assim, porque, como eu sempre falo, não é uma correção por uma correção, sempre você sai sabendo um pouco mais do assunto, então eu falava assim, gente, fantástico, tipo assim, se eu errei função quadrática, eu vou estar não só sabendo por que é aquela resposta, mas entendendo, tipo assim, sem vídeo, sabe, eu achava fantástico, porque é como se fosse uma mini aula daquele assunto ali, eu achava muito, muito bom, e as aulas também que tinha, né, como se fosse uma
uma revisão. Na época que eu entrei era tipo assim, era só uma aula por semana de cada matéria. Mas eu achava assim também muito bom, porque eles pegavam os conteúdos dos simulados e os principais conteúdos e davam um resumão ali. Então, esse combinado pra mim era fantástico, assim. Gente, é isso aqui que vai me tirar, sabe? E esse acompanhamento, assim. E outra coisa, né, que foi... Eu esqueci até de falar até agora, mas a mentoria mesmo, né, como mentor, tipo... Eu falei, gente, porque tipo assim, no cursinho presencial, você tá ali com todo mundo, tem um professor ali na frente, mas poxa, eu me sentia muito sozinha naquela época, porque tava todo mundo dentro de casa, sem poder sair, e eu falava assim, gente, pra quem é que eu vou recorrer agora, sabe? Nessa luta diária, porque é uma luta diária, né? E aí eu pensava, gente, eu preciso de alguém que eu possa desabafar, que me entenda, que já passou por isso. Que dê um direcionamento. Que me dê uma luz, um direcionamento, diga se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado. E quando eu vi a proposta da mentoria com o mentor, falei, gente, é isso aqui que eu quero. Inclusive, minha primeira mentora foi Lara, e eu gostava demais dela, muito mesmo. Eu me apaixonei pelo Instagram dela lá. E aí foi isso. Eu gostei demais e foi ela. O que é que antes pra você era algo bem difícil de ter que lidar e que dentro da você falou, esse aqui eu nem tenho que me preocupar mais. Então, eu sempre falo que assim, eu me sentia muito perdida, né? Sim. Muito... E agora eu vou pra onde? O que é que eu faço? Eu ficava muito perdida. E depois que eu entrei pra AIME, assim, é como se tivessem organizado os meus pensamentos, os meus raciocínios, sabe? E assim, você se sente com um suporte muito grande. Tipo assim... Estão aqui as listas que você precisa fazer desse assunto, tá aqui a aula que você tem que assistir, tá aqui o simulado que você tem que fazer, você tem que corrigir, tal. E com o mentor também, né? Olha, esse horário você precisa descansar. Com esse aqui é melhor você primeiro assistir a aula, pra depois você fazer as questões. Faça logo em seguida, por exemplo, não deixe para outro dia. Esse tipo de orientação é uma orientação só de quem tem realmente experiência, né? Não é uma pessoa aleatória que vai chegar sabendo disso. Então, assim, eram direcionamentos, assim, cruciais que... Eu falo, depois que eu entrei pra mentoria, eu aprendi a estudar, sabe? Cheguei a dar um alívio, olhar pra minha rotina de estudo, assim, do planner semanal, caramba. Esse aqui é o horário de estudar, mas aqui eu vou descansar, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. E essa sequência faz sentido, porque alguém já passou por isso, já executou e deu certo, entendeu? Então, porque tem muito estudo por trás de como é feito esse processo. Exatamente. Eu até tava falando pra minha mãe hoje, né? Falando pra ela não entende muito bem, né? Como funciona assim. O que é a mentoria? O que esse povo... Não é só estudar, não é só sentar e estudar. Eu falei, mãe, tem tanta coisa por trás disso. Tem tanto estudo, tanta pesquisa. Pra você entender que é bom você tomar uma xícara de café e cochilar 20 minutos. Justamente. Ou seja... Tá em tal horário. Exatamente. Que você, sabe, é muita coisa. Até, assim, coisas basilares, mas que as pessoas tiveram que parar pra pensar nisso. Tipo assim, poxa, não é porque você estuda pra medicina que você não precisa descansar. Você tem que ter seu momento de descanso, tem que ter seu momento com sua família. Porque senão você vai explodir. Ou seja, até isso as pessoas tiveram que parar pra pensar e ensinar umas às outras, porque muita gente não sabe. Era assim, coisas básicas, sabe? E eu lembro que realmente coisas muito básicas eu não sabia, assim, eu fui aprendendo no decorrer com a mentoria, assim. Durma bem, sabe? Se alimente bem, faça atividade física. Coisas que eu achava assim, ó, isso não tem nada a ver com... O que isso tem a ver com estudo? Tem nada a ver com estudo. Mas tem muito a ver, muito a ver. Então, assim, coisas básicas mesmo que a gente não se toca, mas outra pessoa que já viveu aquilo, pessoas que estudam sobre isso, é que podem nos dar esse aparato, sabe? Respaldo, né? Esse respaldo, exatamente. Então, assim, eu me senti assim, ó, completamente perdida e parece que direcionou, foi assim, ó, focou pra frente. E foi como eu andei mesmo, sabe? Perfeito. Então, antes você se sentia ali um pouco perdido, sem saber muito bem como tomar decisões, como fazer essa evolução, continuar progredindo, Isso. como sua nota melhorar, né, com o passar do tempo. E a partir do momento onde você teve esse direcionamento, como que isso afetou tua cabeça, tua confiança e tua segurança na tua aprovação? Então, no terceiro ano, né, quando eu comecei com a mentoria, eu lembro que eu comecei a conhecer a plataforma, fiz a primeira mentoria, né, e aí começou a organizar meu horário. Eu lembro que eu senti um alívio muito grande, caramba, agora realmente as coisas estão fazendo sentido, né?
realmente, assim, a rotina do vestibular não é perfeita, ninguém tem os dias muito ruins, mas eu senti a diferença na minha vida de maneira geral. E aí, o que aconteceu também é que eu me apaixonei por estudar em casa. Eu não precisava mais estar pegando o ônibus pra estar indo pro cursinho. E eu falava, nossa, meu dia é tão grande, tá rendendo tanto, 4 sabe? horas a mais. Sim, nossa, só de ônibus 4 horas a mais. E eu podia, tipo assim, o conforto do lar mesmo, sabe? Isso pesou muito pra mim, porque eu ficava o dia todo fora, era muito desconfortável. Então eu tinha ali o horário de acordar, o horário de começar a estudar, poder tomar café da manhã tranquila, o horário de dormir, sabe? Eu lembro que eu sentava no notebook e caramba, tenho aqui a plataforma, tenho os meus simulados bonitinhos pra fazer. Tem uma pessoa que se eu precisar, eu posso ir lá e, olha, não tá dando certo isso aqui tá dando errado. E essa questão do mentor, né, de ter ali, eu lembro que às vezes eu, tipo assim, simplesmente tava num dia ruim. E aí eu entrava lá e falava, olha, hoje não tá dando certo, não tô bem. Ela, olha, calma, fique tranquila, vai dar tudo certo. Faça isso no lugar disso, sabe? Esse tipo de orientação que quando você tá lá no aperreio, na angústia, você não pensa. Mas o mentor que tá por fora, ele tá num papel de lhe ajudar. Então, assim, eu lembro que tinha um dia que eu não tava conseguindo render. Ela, olha, diminua essa quantidade de questão, mas não deixe de fazer isso, você consegue. E aí, quando você conseguir, me fale. Eu lembro que eu ia lá, me esforçava, fazia, sei lá, 10 questões, olha, consegui. Ela, pronto, agora vai descansar e tudo mais, sabe? Tipo assim, direcionamentos básicos mesmo, mas na hora você não pensa. Então, tinha uma pessoa ali pra estar comigo, pra me respaldar. Os conteúdos também, que não paravam de vir, tipo assim, era simulado, era correção. Então, os direcionamentos também pelo Instagram, né, que era muito bom, tipo, E conteúdo tudo bem conectado, né? muito bem conectado, tipo, semana por semana. E assim, depois que aí eu fiz o terceiro ano, né, a prova, já foi muito boa. O que eu só queria entender um pouco, Maria, era tipo assim, a partir do momento que você teve esse direcionamento, você tinha essas ferramentas, você começou a perceber assim, não, realmente é esse o caminho. Qual foi o impacto disso no teu emocional? Na segurança que tu sentia, ou talvez na tua confiança de que, pô, beleza, agora eu sinto que realmente é aqui mesmo. Então, eu comecei a fazer parte da AME, eu comecei a fazer simulados, assistir as aulas, a ter esse direcionamento do mentor. E assim, me senti muito menos ansiosa, muito menos angustiada, muito menos aperreada. Como eu falei, eu senti que meu dia rendia mais. E aí eu lembro que eu ficava muito feliz, assim, quando hoje é dia de responder simulado de matemática. E aí eu respondi simulado de matemática, corrigia questão por questão, sabe? E aí eu, caramba, realmente eu aprendi. Eu ia dormir com esse sentimento, sabe? Eu aprendi, eu treinei, eu tava ali treinando simulado, que é isso que eu vou fazer no dia da prova. E aí, assim, eu me sentia muito mais organizada, muito mais, a cabeça muito mais tranquila. Motivação com certeza vinha junto, né? Porque, poxa, uma coisa é você tá perdida. De onde vai vir sua motivação se você acha que não tá indo pro caminho certo? Mas com a Amy ali, eu via que eu tava indo pro caminho certo. Eu via pessoas que já passaram também, dando esse tipo de depoimento. E aí eu falava, não, vai dar tudo certo. E eu me sentia mais determinada, mais focada, mais direcionada, sabe? E mais esperançosa, mais confiante que ia dar tudo certo. Claro que não é todo dia que você acorda assim, nossa, vai dar tudo certo. Nem todo dia a gente tá assim. Mas o sentimento, no fundo, era esse. Era que daria tudo certo, E o impacto entendeu? disso na nota, no decorrer do ano de preparação, qual que foi? Qual foi a evolução que você foi percebendo? Isso, e aí, como eu falei, em 2020, né, eu fui melhorando, eu fui fazendo os simulados, eu fui evoluindo na nota, eu fazia cursinho de redação também à parte, e aí eu fui melhorando na redação também, né, tudo também muito alinhado, a questão de rotina, né, uma coisa impacta a outra. E aí, eu fui fazendo os acompanhamentos dos simulados. Eu lembro que no final do ano foi muito tenso, porque eu peguei Covid. E aí eu peguei, minha família inteira lá de casa pegou. E ali era o fim do mundo, né? Naquela época, você pegar Covid, eu já achava que ia acontecer alguma coisa ruim. E aí foi isso, eu fui fazer, realmente o resultado foi melhor, né? Daquele ano. Mas ainda não deu pra passar, mas realmente já foi uma evolução. Eu me sentia muito mais segura fazendo a prova, sabia o que eu tava fazendo ali, sabe? Mais consciente, né? Isso, muito mais consciente, muito mais palpável. Aquilo dali não era mais algo estranho pra mim, era algo que fazia parte da minha rotina. Familiarizado. Isso, exatamente. E aí foi isso, mas foi basicamente isso mesmo. Mais uma vez, eu tento voltar para as questões porque facilita a visualização. A quantidade de acessos, né? Isso.
que acontece? Eu acho que você nem vai colocar isso no vídeo. Eu não fiz o segundo dia de prova no terceiro... Por que? Por algum motivo Porque específico? eu torci o pé 11 horas da noite do sábado. É claro que isso vai pro vídeo, isso aí. É mais um início de vídeo, entendeu, Daniel? Mais um início de vídeo. Deixa eu ficar aqui agora. Vou contar os aperreios, gente. Ninguém acredita, juro por Deus. Juro por Boa. Deus. Eu Foi passei 8 horas antes da prova à noite, então à noite, gente. na noite anterior. Sim. Como é que você quebrou? Tudo isso que eu falei aconteceu durante o ano. Encontrei a mentoria, comecei a evoluir nos simulados, passei pelo Covid. Eu falei, eu vou passar esse ano e fiz um primeiro dia de prova ótimo, inclusive. Esse tempo já eram dois domingos, né? 2 domingos, eram 2 domingos. E aí eu falei, não, aí na semana eu dei o gás e tudo mais. A bolsa já organizada para o segundo dia de prova, porque assim, eu tava confiante, eu não sabia se ia dar certo. Fazia pouco tempo que eu tinha encontrado a mentoria, né? Meio ano mais ou menos. Mas eu tava ali, eu vou dar o meu melhor. E aí eu fui comprar um sanduíche na frente de casa. E aí, lá vou eu, né, com o sanduíche, já as canetinhas já dentro da bolsa, o lanche, tudo, a roupa separada. Fui atravessar a rua, tinha um batente no meio da rua. Não. Graças a Deus não aconteceu algo de pior, porque eu poderia ter sido atropelada, algo do tipo. Mas aí tava eu e meu namorado, e aí quando eu caí no chão, eu já... Meu Deus, já comecei a gritar, já fiquei no chão, já, nem levantei mais. Aí ele, o que foi? Já me levou nos braços pra frente da casa, que era assim do outro lado da pista. E eu gritando, tava doendo muito, tipo assim, meu pé ficou uma bola, sabe? E era um pé que eu já tinha torcido quando eu era pequena. E aí já era um pé meio sensível. Aí simplesmente eu só falava assim, mãe, o Enem, meu Deus, o Enem. E ela, que Enem, minha filha, você não tá andando. E eu, o Enem. Aí eu sei que a gente foi pro pronto-socorro, isso tipo assim, 11 horas da noite. A gente foi pro pronto-socorro, voltei com uma bota de gesso aqui no joelho, o pé inchadão. Ele falou, realmente foi uma torção, né? Foi uma torção bem, tipo assim, bem severa, porque já era um pé que eu já tinha torcido. E aí ele falou assim, olha, seu pé tá muito inchado, eu indico que você não coloque o pé pra baixo nas próximas 24 horas. Meu Deus. Somente. Aí, tipo assim... Ia fazer o Enem com a perna pra cima. Aí eu tinha ficado no Marista, tipo assim, no 3º andar, na sala. Não tem elevador, Marista. Sim, e aí eu me desesperei, tipo assim, eu tava com muita dor, quando eu cheguei lá eles me medicaram pra dor e eu já fiquei assim, dopada. Eu lembro que cheguei em casa tipo 2 horas da manhã com esse pé, com a bota de gesso aqui, dopada. Eu lembro que tipo assim, eu tenho poucas lembranças de tanto sono que eu tava, porque eu acho que eles deram muito analgésico, né? E aí eu só sei que tipo assim, mãe, o Enem, ela, filha, tipo assim, Deus sabe todas as coisas, não sei o quê. Eu lembro que tipo assim, eu acordei no outro dia, já era tipo 10 horas da manhã, com o pé uma bola pra cima, assim, que minha mãe botou, porque eu nem lembro. E chorei, assim, o dia todo. Tipo assim, não acredito. Caramba, eu realmente não gente. estava acreditando. E aí eu fiquei muito mal, tipo, muito mal mesmo. Eu tenho stories, provas e prints, que eu trabalho. Mas assim, a minha família é uma família muito religiosa, a gente é muito voltada pra Deus. E eu acho que, hoje em dia eu entendo que as coisas acontecem quando tem que ser, mas foi muito difícil, assim, poxa, o ano que realmente, sabe, eu tava me sentindo confiante ali, depois da evolução dos simulados, depois do acompanhamento com a mentora, com tudo, aconteceu isso. E aí eu levei um tempinho pra processar e comecei mais um ano de cursinho. Nossa, eu tô sem acreditar nessa história. Caramba. Sim, foi. Deus queria que você amadurecesse mais um ano pra se mudar, pra fazer medicina fora, tudo isso. Eu não sei, realmente assim, Tudo isso. gente, aleatório, mas aconteceu. E aí foi isso, aí eu falei, não, agora, aí eu lembro até que, assim, no último ano agora, meu pai falou, olha, você não vai ficar em Saia pé, de casa. você vai ficar sentada até a hora da prova. Travada. Você vai ficar sentada até a hora da prova. Eu falei, tá bom, fiquei lá sentada, não tive coragem de levantar, mas só entrar no carro, sabe? Mas foi isso, assim. Aí foi quando começou o 4º ano de cursinho, falei assim, não, esse ano realmente eu vou do início ao fim, né? E aí eu decidi realmente não fazer mais cursinho presencial. Eu não lembro já se já tinha voltado os cursinhos presenciais, mas eu acho que já tinha voltado. E aí eu falei, não, vou ficar só com a AM mesmo, porque eu tinha visto o resultado, eu tinha sentido o resultado, sabe? E
E aí eu decidi ficar só com a Amy e com o cursinho de redação que eu fazia à Pra parte. você ainda já bastava. Pra mim, sim. Que foi seu mentor em 2021? Foi Lara. Ela saiu em algum momento, não durante o ano? Acho que foi. Aí você contou com alguma outra pessoa? Eu lembro que. Eu acho que do meio pro final eu fiquei no intermediário, eu Entendi, acho. só na plataforma. Isso, acho que foi isso. Mas eu ainda fiz mentoria também com Lívia. Lívia Torres. Sim, maravilhosa também. Eu fiz mentoria com ela. Fez só uma mentoria ou mais de uma? Eu acho que eu fiz. Acho que fiz duas. Perfeito, Acho né? que eu fiz Ela... duas. Muito, muito maravilhosa. eu E aí adoro ela. foi isso. Aí o ano 2020 foi todo com a Amy, assim, do início até o final. Eu imprimia todas as listas. Eu lembro que uma vez eu imprimi todas as listas e postei uma história e você, nossa, você imprimiu tudo. Eu imprimi. Eu imprimo tudo. Fazia as questõezinhas lá, tudo. Você quer dar aluno da Amy agora? Faça esses posts, porque é o caso de Marina. Hoje tá tudo guardado lá no Instagram pra mostrar a trajetória. Eu tava hoje separando os destaques lá, um monte de história. E aí foi isso. Aí no final do ano eu falei, não, agora eu sei o que eu tô fazendo. Aí deu certo. Foi isso. 30 segundos pra contar a sua história com a Amy. Caramba, Vai. Deus. 30 segundos pra contar a sua história com a Amy. Gente, Vai lá. comecei cursinho em 2018, passei 2 anos cursinho presencial, né? E aí em 2020, na pandemia, conheci a mentoria através do Instagram mesmo. Entrei e já senti assim, uma diferença gigantesca no ano 2020. Eu falei, não, agora vai, tô com a mentoria, agora vai. E aí um dia antes da prova eu torci meu pé. Não consegui fazer a prova do segundo dia, mas o primeiro dia já foi muito bom. Não consegui fazer o segundo dia. E eu falei, não, agora eu não largo mais a mentoria, eu vou ficar até o final, né? E aí passei 2021 inteiro com a mentoria, fiz os simulados, tirava dúvida, mandava no grupo lá do Telegram as dúvidas, acompanhei tudo. E aí deu certo. Final do ano fui lá, vesti a camiseta da mentoria pra malhar. Olha aí. Vai 120 a aprovação. Isso mesmo. E aí consegui quantidade de questões, consegui redação, com tranquilidade, equilíbrio, sabendo o que eu tava fazendo, muita orientação, muito conhecimento, porque essa equipe aqui é sensacional. E é isso, galera, deu certo. Duas aprovações. Duas aprovações, né? O FMT Duas aprovações. e Univertex. Univertex. Foram quantas questões no Enem 2021, ano passado, você lembra? Não lembro a quantidade de questões. Não. Porque eu não corrigi a prova. Ah, tá, viu sua nota. Vi a nota, eu falei, não. Pois corrija Não pra vou a fazer. gente descobrir Depois eu essa vou pontuação. corrigir. Viu? Show de bola. Perfeito. É Tem isso. algum outro detalhe que você quer compartilhar? Depois dessa... Acho que a gente Depois fez um do- documentário. No Depois desse meu podcast, pé. não, a gente fez um documentário. É. Ei, é verdade isso aí, viu? Documentário Minha feito. história é longa. Ei, mas, sério, foi muito bom, foi muito bom. Mas Acho que é isso. Assim, Depoimento de aluno mais bem colhido que a gente já teve, porque pegou toda a sequência. A última assim. pergunta pra fechar com chave de ouro. Como é que você acha que teria sido esse último ano se você não tivesse a Amy? Como que eu acho que teria sido esse último ano? Voltar a pegar 4 horas de ônibus, hein? Eu acho que não teria sido. Porque eu... Tipo assim, quando eu tava no terceiro ano de cursinho, que eu tava na mesmice, né? Quando eu tava só indo pra aula e tudo mais, eu já estava ficando desacreditada, sabe? Assim, eu não via um direcionamento, uma luz no fim do túnel. A gente começa a pensar negativo, tipo, caramba, eu nunca vou passar porque eu não tive uma boa base no ensino médio. Eu não vou passar porque eu não tenho dinheiro pra pagar aula particular, pra ter um mentor próprio, assim, sabe? Eu ir lá e contratar. Então eu pensava assim, não vai dar certo. E foi quando entrou a pandemia, eu conheci a mentoria. Eu falei, não, agora vai. Com essas questões simuladas aqui, não tem erro. Eu pensava assim, vai cair uma prova igual a essa no Enem, muito parecida. Se eu conseguir isso aqui, eu vou conseguir lá também. Então eu pensava assim. Então assim, a Amy foi fundamental pra eu seguir nesse 4º ano, que foi o ano da minha aprovação. Porque assim, principalmente porque teve esse desastre, eu torci o pé, e eu fiquei muito mal, mas eu pensava assim, vai dar certo, sabe? Eu não sei como eu teria reagido a tudo isso se eu tivesse continuado o terceiro ano sem a Amy, assim, sabe? Sem esse direcionamento. Realmente foi, assim, um divisor de águas. E isso eu não tô falando porque eu tô aqui hoje. É real. Quem perguntar aos meus amigos, quem perguntar a todo mundo. A pulseirinha, eu lembro que eu fui pro interior, meu avô, que é isso? É a pulseira, avô, do meu cursinho lá que eu faço e tal. E aí foi isso. Deu tudo certo. Que incrível. Valeu. Ótima pergunta pra finalizar. Tem viu? outra. Mano, Você... rapaz, sabe que eu tô com pena? Eu tava falando, eu fui falar com seu namorado, eu fiz, meu amigo, que chá de cadeira é esse? Não, ele já sabia. Ele ia vir comigo naquela hora.
Pois que bom que eu poupei ele, viu? Que bom, Ele que bom. Oxe, Maria, eu poupei muito ele. Não, a mentoria e esse daí, ó. Quando eu tô criando comunicação, eu penso justamente em casos Ele acompanha seus. toda a sequência da mentoria tudo. na sua vida. Sim. É bom demais, sério. Mas, É muito massa isso. acho que Muito massa. não, tipo, Última eu pergunta, queria vai lá. entender um pouco melhor, assim, como é que foi a sua experiência especificamente, porque, tipo, agora a gente vai estar trazendo novos alunos nessa reta final, certo? Sim, Então a sim. gente queria entender um pouco, assim, como que foi sua cabeça, a diferença entre aquele seu segundo ano, onde você estava sozinha, estava no cursinho, se sentindo meio perdida, pensando assim, pô, vamos ver no que vai dar, mas sem aquela confiança que a gente sabe que é Sim. fundamental. Como que foi o contraste entre esse segundo ano, fazendo a reta final sozinha e com o cursinho, e como que foi a reta final desse seu quarto ano que você foi aprovada, por você estar com a Amy? Não, então, é muito diferente a maneira como você vai pra prova, assim, com confiança e sem confiança, né? Porque no segundo ano, eu fui ainda muito perdida, assim, muito sem orientação. E aí eu fiz a prova, mas assim, como eu falei durante o depoimento, era algo que não fazia parte da minha vida durante todo o ano. Aquela prova, as questões, as correções, sabe? Eu via muita aula e pronto. E com a Amy, não. Quando eu entrei na Amy em junho, né? Eu comecei a pegar a prova e pegar a questão. E aí eu já sabia até o modelinho das perguntas, as respostas, tipo assim, o modelo das respostas. E foi muito diferente, assim. Eu chegava na prova, eu sei o que eu tô fazendo, eu conheço isso aqui, é algo que faz parte do meu dia a dia, sabe? E assim, em questão de confiança, tranquilidade. Meu pai sempre falava, olha, você tem que ir tranquila. Eu ficava mais como se eu não sei o que vai aparecer. Quando eu entrei na M, não. Eu ia tranquila porque eu sabia o que ia aparecer ali. Ia mudar as questões, né? Mas o que ia aparecer ali, eu conhecia. Eu fazia toda semana. Então, assim, é muito... É assim, só vivendo pra saber mesmo. Mas é extremamente palpável essa diferença, sabe? Você chega muito mais direcionado, muito mais E no dia de seguro. prova se confirmou. Não se confirmou. Eu saí da prova e aí meu pai falou, e aí? Eu falei, então, prepara o jaleco, porque vai dar certo, vai dar certo. Caraca, meu amigo. Nossa, eu saí muito feliz, muito tranquila da prova, muito tranquila. Coisa assim. sensacional. Isso é impagável. Perfeito aí, Pedro. É o efeito AM. E apesar de não saber quanto eu tinha tirado e tudo mais, mas eu Só ter essa tranquilidade, eu fiz bem feito, fiz né? bem feito, porque eu conhecia aquilo ali que eu tava fazendo, sabe? Fiz aquilo o ano inteiro, toda semana. Sim. Foi só mais um dia. Muito bom. Só mais um dia, exatamente. Só mais um dia. Caralho, foi muito bom, viu? Obrigadão, foi incrível escutar. Ai, gente. Porque o que a gente fala muito, acho que é até bom deixar isso no vídeo, é a distância, né? A gente trabalha online, a gente tá aqui numa sala, a gente trabalhando, todo mundo que trabalha, a gente tem contato com o aluno que não é presencial, e a gente fica distante desse sentimento de dever cumprido que o aluno vive e que a gente vive juntos, né? Se o aluno tá sentindo que ele tá fazendo bem feito, é porque a gente tá fazendo bem Sua feito. conquista na sua conquista. É verdade. E é muito bom quando a gente escuta isso, entendeu? Uhum. Então foi maravilhoso. É isso. Obrigada. E agora vem uma mentora top, com certeza, aqui, entendeu? Uma mentora Uma com o mentora pé. Top, e top, assim, com toda a experiência.